Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET do 6º ano, Plano de Estudo Tutorado. Vou resolver as atividades da semana 1. O PET é uma apostila que foi disponibilizada pelo governo de Minas lá no site Estude em Casa e ela é para todos os estudantes das escolas estaduais de Minas Gerais. Então, se você é estudante do 6º ano, fica comigo porque nesse vídeo a gente vai aprender muita coisa legal. Aqui logo no início aparecem algumas orientações para os pais e responsáveis e também dicas para os alunos. Vale a pena dar uma olhada nisso aqui antes. Em seguida aparecem informações sobre os objetivos das atividades da semana 1, um pouco sobre as habilidades que vão ser desenvolvidas, os conteúdos, as matérias. Vale a pena também dar uma olhada. E começam aqui as atividades. A primeira atividade é uma atividade de pesquisa. Está escrito assim: pesquise na internet e assista vídeos sobre a história do sistema de numeração. E aqui seguem algumas sugestões de links de vídeos sobre o texto acima. Você pode, se você salvou essa apostila no seu celular ou no seu computador, quando você para a setinha, o cursor do mouse em cima desses links aqui, aparece uma mãozinha. Não sei se você consegue enxergar aqui. O meu está aparecendo isso. Se você clicar em cada um desses links, você vai conseguir assistir a vídeos, tá? São vídeos, videoaulas que vão falar sobre esse assunto, história do sistema de numeração. Ou então você pode fazer outros tipos de pesquisa por sua conta também. De qualquer forma, essa é uma atividade importante porque te ajuda a ficar mais familiarizado, a conhecer um pouco mais os sistemas de numeração. A atividade 2 diz assim: responda de acordo com os vídeos assistidos. Anteriormente estava dizendo ali na atividade que a ideia é que você assistisse aqueles vídeos, algumas sugestões de vídeos, ou que você fizesse a pesquisa na internet de outra forma. Essas perguntas aqui da atividade 2 e também da atividade 3, elas não têm uma resposta exata. Vai depender do volume de pesquisa. Se você pesquisar muito, você vai encontrar muitas informações, muitos detalhes sobre os sistemas de numeração. Se você fizer uma pesquisa mais superficial, se você estudar menos sobre esse assunto, claro, você vai encontrar um volume menor de informações, mas não tem resposta certa ou exata, desde que você fale sobre os assuntos que estão propostos aqui. Eu não vou aprofundar sobre os sistemas de numeração, porque existem muitos, existem alguns que eu provavelmente não conheço, existem sistemas de numeração com muitas regras e a gente precisaria de uma sequência enorme de vídeos para falar de cada um deles. A ideia aqui é apresentar para você algumas informações básicas sobre esses sistemas de numeração e assim te ajudar a resolver essas atividades, tá bom? E a letra A traz a seguinte pergunta: quais são os sistemas de numeração reconhecidos mundialmente? Essa pergunta ela não está dizendo se são sistemas reconhecidos atualmente, se são sistemas reconhecidos considerando desde a época da antiguidade. Então, eu dividi a minha resposta aqui em duas partes. Se a gente pensar na atualidade, principalmente no mundo ocidental, na maioria dos países, os sistemas mais utilizados são atualmente o sistema indo-arábico, que é o sistema decimal que a gente utiliza. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre as características desse sistema, tá? E o sistema de numeração romano. E eu também vou falar um pouquinho sobre as características do sistema romano e onde que ele aparece na atualidade. Porém, pensando lá desde a antiguidade, existiram outros sistemas de numeração. Alguns deles foram aperfeiçoados, outros hoje em dia não são mais utilizados, mas a gente pode considerar, porque existem registros históricos desses sistemas de numeração aqui, a gente pode considerar eles como sistemas reconhecidos, embora não sejam utilizados atualmente. Por exemplo, temos o sistema grego, o egípcio, o maia, o babilônico, o chinês e o hebreu. Existem provavelmente outros, mas de acordo com a minha rápida pesquisa, esses aqui são 6 exemplos de sistemas de numeração que foram muito utilizados pelos povos na antiguidade. E a letra B, qual o sistema de numeração que utilizamos? A gente utiliza o sistema de numeração indo-arábico, que é um sistema decimal. Esse sistema ele utiliza os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 algarismos, e com esses 10 algarismos a gente consegue escrever qualquer número no sistema de numeração decimal. Por que que ele recebe esse nome decimal? Porque os agrupamentos são sempre feitos de 10 em 10.
Por exemplo, 10 unidades se transformam em uma dezena, 10 dezenas se transformam em uma centena, e por aí vai. Isso que eu acabei de falar tem a ver com a base do sistema. O nosso sistema, como eu já disse, é um sistema decimal, mas existem sistemas de base 60, por exemplo, o sistema sexagesimal. Se a gente for pensar na contagem das horas, dos minutos, os agrupamentos eles não são feitos de 10 em 10, eles são feitos de 60 em 60. Então, o sistema de numeração que organiza o controle do tempo, das horas, dos minutos, dos segundos, é um exemplo de um sistema de numeração de base 60, um sistema de numeração sexagesimal. Existe também o sistema de base 2, que é o sistema de numeração binário. Ele é muito utilizado, por exemplo, na informática. Isso é muito curioso. Se você tiver interesse, pesquise sobre esse assunto, sistema de numeração binário na informática. É bem interessante mesmo. E existem também diversas outras bases. Pensa, por exemplo, quando você compra ovos. Você não compra unidades ou dezenas de ovos. Você compra uma dúzia de ovos. Então a gente tem aí um agrupamento que não é feito mais de 10 em 10, de 2 em 2 ou de 60 em 60, mas sim um agrupamento que é feito de 12 em 12. E existem diversas outras bases. Eu não estou lembrando de todas agora, mas eu vi sistemas de base 3, de base 6, de base 24 e existem diversas outras bases. Também é um assunto que, se você tiver curiosidade e interesse, vale a pena pesquisar. Uma coisa que eu já ia esquecendo de falar. O sistema recebe esse nome de indo-arábico porque ele foi desenvolvido pelos povos hindus e depois foi levado para o mundo ocidental, lá para a Europa, pelos árabes. Então, indo-arábico, hindus e árabes. Por isso recebe esse nome. Mas a gente também utiliza o sistema de numeração romano para algumas coisas. A gente não utiliza muito para fazer operações em calculadoras, por exemplo, ou fazer contas com números no caderno. A gente não utiliza muito o sistema romano, por exemplo, quando a gente está aprendendo matemática na escola. Mas o sistema romano ele tem as regras próprias, assim como todo sistema de numeração tem. Esse sistema ele tem 7 símbolos. Ele tem o I, o X, o C, o M, o V, o L e o D. O I representa uma unidade, o X 10 unidades, o C 100 unidades, o M 1000 unidades, o V 5 unidades, o L 50 e o D 500. Aqui no Brasil e também em alguns lugares do mundo, esse sistema ele é utilizado quando a gente se refere, por exemplo, a séculos. Nós estamos hoje no século XXI, então em vez de escrever com o algarismo 2 e 1 do sistema de numeração decimal, se a gente quer falar do século XXI, a gente escreve normalmente assim, abreviado, né? Século, e aí a gente utiliza os algarismos romanos, x, x e 1, porque cada algarismo x é 10 e aqui o 1, o i, indica 1. A gente utiliza também para algumas datas, para capítulos em livros ou dissertações, artigos, em leis também. Os algarismos romanos são muito utilizados e tem alguns relógios com ponteiros, né, relógios analógicos, que em vez de utilizarem algarismos do sistema de numeração decimal, utilizam os algarismos romanos. Vou te dar um exemplo aqui. Vou escrever o número 327 utilizando algarismos romanos, tá? Para escrever o 300, eu vou precisar de utilizar o símbolo C, a letra C, 3 vezes. Então, 300. Uma regra importante, eu não posso usar no sistema de numeração romano, eu não posso usar um mesmo símbolo mais de 3 vezes. Essa é uma das regras, existem outras, mas aqui eu só estou citando essa para te explicar por que, por exemplo, mais para frente eu não vou poder usar esse símbolo I, a letra I, 7 vezes para escrever o 7, tá certo? Se você tiver curiosidade sobre esse assunto, sobre o sistema de numeração romano, como está muito presente no nosso cotidiano, vale a pena você pesquisar, tá bom? Mas voltando aqui, já escrevi 300, agora o 20, vamos colocar o x 2 vezes, né? Cada um é 10, então já tenho 320. O 7, ele é 5 mais 2, então eu vou colocar aqui o 5, a letra V, e o I, vou colocar 2 vezes, 327. Como eu disse, eu não poderia colocar esse símbolo I 7 vezes para representar 7 unidades, porque uma das regras do sistema romano diz que eu não posso usar um símbolo mais de 3 vezes. Agora uma curiosidade. Se eu quisesse escrever o número 327.000, então uma das regras do sistema
de numeração romano me diz o seguinte, que se eu coloco um traço aqui assim, em cima do número 327, que eu acabei de representar usando algarismos romanos, isso é como se eu multiplicasse esse número por 1000. Então, esses algarismos romanos com esse traço em cima, eles significam que eu multipliquei o 327 por 1000. Se eu colocar 2 traços, aí em vez de multiplicar por 1000, eu estou multiplicando por 1 milhão. E por aí vai. Olha, com essas informações a gente já pode ir para a atividade 3. A atividade 3 é uma atividade de pesquisa. Ela pede para você pesquisar sobre o sistema de numeração egípcio, romano, babilônico, maia e indo-arábico. Sobre o sistema de numeração indo-arábico e romano, a gente já falou aqui, porque são sistemas de numeração que a gente utiliza aqui no nosso país. A gente vai falar um pouquinho agora sobre os sistemas egípcio, babilônico e maia. Começando aqui pelo sistema egípcio, ele é composto por alguns símbolos. Esse tracinho aqui representa 1, esse U, ou essa ferradura de cabeça para baixo, o 10, essa espiral, o 100. Eu já vi em alguns livros essa espiral girando para o outro lado, tá? Também representa o 100. O 1000, isso aqui que parece uma plantinha, mas eu não sei dizer o que é. 10.000, esse outro símbolo é como se fosse o I quebradinho. O 100.000 parece um peixe aqui. E o 1 milhão, que parece que é uma pessoa numa situação de prece, mas enfim, com os braços levantados. Uma regra sobre o sistema de numeração egípcio é o seguinte, ele também, assim como o sistema romano, ele é um sistema aditivo. Então, se eu coloco essa ferradura 3 vezes, se eu escrevo ela 3 vezes, isso significa que é 30 o número que eu estou querendo representar. Uma outra regra é que eu posso repetir cada símbolo no máximo 9 vezes. E uma outra regra desse sistema é que esses símbolos, para representar um número, eles podem ser organizados não necessariamente em linha, eles podem ficar em bloquinhos. Eu vou escrever, por exemplo, o número 245. Tá? Eu tenho aqui o 245 e eu vou escrever utilizando o sistema egípcio. Vou começar do 200, eu vou usar esse símbolo que é essa espiral 2 vezes, vamos ver se eu vou conseguir desenhar, né? Então, ó, 100, 200 mais ou menos. Agora o 40, vou colocar a ferradura 4 vezes, 1, 2, 3, 4, e o 5, vou colocar o tracinho 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? O número aqui não me levou a repetir nenhuma vez, nenhum símbolo, mais de 9 vezes. Agora, como eu disse, esses símbolos eles não precisam estar colocados dessa forma, alinhados. Eu poderia ter escrito esse número 245 dessa forma aqui, ó. Poderia ter colocado as espirais uma em cima da outra, e aí as ferraduras eu poderia ter colocado assim, ó, 2 aqui e 2 aqui, e os 5 tracinhos para indicar as unidades, eu poderia ter colocado 3 aqui e 2 aqui. Nos registros históricos a gente encontra números expressos dessas duas formas, símbolos alinhados ou agrupados em mais de uma linha. Agora nós temos os símbolos do sistema babilônico. Vamos dar uma olhada aqui, olha só o símbolo do 1 até o 9, parece que foram sendo empilhados os símbolos do 1, não é verdade? Aí quando chega no 10, mudou. E aí quando chegou no 11, o que a gente fez? Usou o símbolo do 10 e o símbolo do 1. Isso representa o 11. Parece que a cada agrupamento de 9, né, a cada vez que chega ao 19, 29, 39, quando passa para a dezena inteira, esses símbolos eles mudavam. E eram sempre feitos agrupamentos com o símbolo do 10 e o símbolo do 1. É um sistema de base 60, ou seja, os agrupamentos são feitos de 60 em 60, o sistema babilônico ele tem essa característica e existem algumas curiosidades. O número 60 ele era escrito igual ao 1, e o 62 não o 61, o 62, isso mesmo, ele era escrito igual ao 2. Então essa aparente confusão, para mim, na hora que eu li, diz que ela era esclarecida pelos babilônicos, porque de acordo com o contexto
De acordo com o problema, a situação que eles analisavam, eles sabiam diferenciar se aquela situação se referia ao 60, se a situação se referia ao 1, ou ao 62, ou ao 2. E aqui nós temos os símbolos que formam o sistema de numeração maia. De acordo com os registros, esse sistema de numeração ele tinha base 20, ou seja, é um sistema vigesimal. Os agrupamentos eram feitos de 20 em 20 e acredita-se que isso acontecia porque 20 é a soma das quantidades de dedos das mãos e dos pés. O sistema basicamente é composto por bolinhas e tracinhos, exceto o 0, que é esse símbolo aqui que dizem que é uma concha. E existe aqui um padrão que a gente consegue ver, olha, até o 4 vão 4 bolinhas, aí o 5 é um traço. O 6 já junta um traço e uma bolinha, ou seja, 5 mais 1. E a gente consegue aqui observando que existe uma lógica que nos permite escrever números maiores usando esses símbolos do sistema de numeração maia. Bom, com essa breve apresentação, a gente viu aqui características do sistema de numeração egípcio, babilônico e maia. E a gente já tinha visto características do sistema de numeração romano e do sistema de numeração indo-arábico, que é o sistema de numeração decimal, que a gente utiliza, inclusive, para aprender matemática. A gente finaliza, então, as atividades de matemática do PET, do Plano de Estudo Tutorado do 6º ano. Na semana que vem, a gente vai ter um novo vídeo para resolver as atividades da semana 2. Se você tem alguma dúvida ou quer registrar alguma observação, faça isso aí nos comentários, registre o seu comentário, eu prometo que eu vou ler e vou fazer o possível para responder bem rapidinho. Quero te lembrar também que na descrição desse vídeo tem links para você acessar o meu site, as minhas redes sociais e também se inscrever no meu canal do Telegram. Agora, antes de terminar, eu quero te pedir um favor. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus colegas da escola, com conhecidos que você sabe que estão estudando esse assunto também. Porque se o vídeo foi útil, se foi legal para você, pode ser que seja para eles também. Se você fizer isso, se você compartilhar, eu vou ficar muito grato. Mas faz isso só se você puder e se você quiser, tá bom? Agora eu fico por aqui, mas eu deixo com você o meu abraço, bons estudos e até o vídeo da próxima semana. Tchau, tchau!